Olá, bem-vindos a mais uma aula de artes visuais falando sobre cores. Meu nome é Daniel Ferreira, sou professor de artes e hoje estou aqui para falar sobre mais uma aula de cores. No caso, a aula é sobre as propriedades da cor e suas aplicações. Eu gravei uma outra aula falando sobre cores, mas foi muito superficial, foi somente uma introdução. E na aula de hoje eu vou estar falando de forma mais detalhada sobre as cores e como elas podem ser aplicadas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente com papai, mamãe, titi, qualquer pessoa que tenha interesse. Essas aulas que eu posto aqui verificar aqui. Essas aulas que eu posto aqui no YouTube é como se fosse um portfólio de aulas. No ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar dando aulas pagas, de desenho para quem tiver interesse. Inicialmente aulas particulares, mas no futuro está formando turmas. E esses vídeos aqui são uma forma de mostrar o meu nível de conhecimento e minha capacidade de ensino sobre essas questões. Então vejam essa amostra grátis de vídeos que eu coloco no YouTube, é um portfólio para vocês verem. Então, se você tiver interesse, pode tirar perguntas comigo no Instagram. E vamos lá. Propriedades das cores e suas aplicações. Eu falei nas aulas anteriores sobre a cor. Falei que a cor, materialmente ela não existe. Ela, na verdade, é um efeito óptico que o nosso cérebro desenvolve quando em contato com a luz, quando nossos olhos absorvem a luz. Especifiquei como enxergamos, como percebemos a luz. A aula hoje é para falar das propriedades da cor, os elementos que constituem a cor, e dar exemplos de como que a cor ela pode ser aplicada em imagens, alterando esses elementos. A cor ela é muito importante mesmo, tanto para pintores quanto para desenhistas. Saber essas propriedades e as formas de aplicar a cor é extremamente importante. Antes de continuar, fazer alguns esclarecimentos. Tem gente que confunde a aplicação de cor com pintura, como se fossem sinônimos. Na realidade, não. Aplicar cor e pintura são formas diferentes. A pintura é uma forma de aplicar cor. A pintura, ela é nada mais nada menos que uma técnica que consiste em você adicionar cor ou formas numa superfície usando tinta, basicamente. Então você adiciona cores, formas e texturas usando tinta. Isso significa que, pelo menos na arte tradicional, algo só é pintura se estiver usando tinta. Eu sei que geralmente hoje, em épocas de arte digital, o pessoal usa o termo pintura digital, mas na verdade não é. As imagens digitais não são pinturas. O pessoal chama por conveniência, porque facilita, mas na realidade pintura é só o que usa tinta ou coisas semelhantes. Então, se você faz uma imagem e pinta com tinta óleo, tinta acrílica, guache, aquarela, nanquim, ou até mesmo canetas, porque elas contêm tinta, é uma pintura. Quando você adiciona cores com métodos que não envolvem tinta, seja no digital ou seja com técnicas tradicionais secas, como lápis de cor, entre outras, recebe um outro nome, que é colorização, entendeu? Então, o ato de você aplicar cor é colorização, ponto. E você aplicar cor usando tinta é pintura. Então, tem essa diferença.
Então, não são só pintores que precisam saber teoria das cores, precisa saber as aplicações. Desenhistas também é muito importante, por mais que as formas de usar a cor sejam diferentes, ok? Outro ponto é lembrar que cor é contexto, como eu vou explicar mais tarde. Uma cor, ela pode parecer mais vibrante, mais clara, mais intensa, não só por conta das propriedades dela, mas por conta do entorno. Se eu colocar uma cor, um círculo branco em uma superfície cinza claro, o branco ele vai ficar apagado. Se eu colocar ele numa superfície preta, ele vai ficar muito destacado. Se eu colocar o vermelho numa superfície laranja, ele não chama tanta atenção. Se eu coloco ele numa superfície esverdeada, como o vermelho e o verde são cores complementares, o vermelho fica mais realçado, parece mais claro, mais vibrante. Então lembrem que cor ele é contexto, ok? Cor é contexto. Então tenham isso em mente, beleza? E o que eu vou falar aqui vai valer tanto para a arte digital quanto para a arte tradicional, ok? Pode ter uma ou outra diferença na hora de aplicar as cores, mas os princípios são os mesmos, beleza? Vamos lá, continuando. Propriedades da cor ou das cores. O que seria? As propriedades da cor seriam os elementos básicos que determinam uma cor, as características básicas, elementares. Para uma cor ser uma cor, ela precisa ter essas três propriedades. É aquilo que dá identidade à cor, é que torna a cor o que ela é. Sem essas coisas, ela não é uma cor, ok? E essas propriedades, elas são três, que está aqui já no título: matiz, saturação e valor. E quando a gente aplica as cores, a gente manipula esses elementos em prol da nossa narrativa, né? Da forma como a gente quer, do que a gente quer expressar ou narrar a partir de uma imagem. Show? A primeira propriedade que a gente vai tratar é a matiz. Antes que pergunte, isso daqui está aparecendo porque eu coloquei o nome de alguns artistas estrangeiros, né? Em outras layers, né? E o programa dá como errado. Mas não está atrapalhando aqui, vai dar para ver tranquilamente. Pois bem, a primeira propriedade é a matiz, e é a propriedade que normalmente o pessoal confunde um pouco. O que é a matiz? A matiz, ela basicamente é a identidade da cor. Vou colocar aqui. Aqui eu coloquei um círculo cromático com aqui 4 cores. Temos o amarelo, o laranja, vermelho, violeta, roxo, azul. Tem várias as cores principais aqui. Pois bem, quando eu olho as cores, eu percebo que, apesar de ter algumas que são parecidas, a gente percebe que elas são diferentes. Elas não são a mesma coisa. Se eu comparo, por exemplo, um amarelo com azul, fica nítido que tem diferença. O amarelo aparenta ser mais claro, o azul aparenta ser mais escuro, o amarelo é uma cor quente que remete à luz, e o azul é uma cor fria que remete ao oposto disso. E até quando eu comparo essas 3 cores aqui, mesmo elas sendo próximas, fica na cara que elas são cores diferentes. Porque cada cor, ela possui um nível de luminosidade diferente. Tem cores que são mais claras, tem cores que são mais escuras. E elas possuem temperaturas diferentes, vibrações diferentes. Ou seja, tem algumas que são mais quentes que outras e outras que são mais frias do que outras. Essas características únicas que tornam uma cor o que ela é, que dá identidade para a cor, é a matiz, ok? Uma segunda definição de matiz é dizer que a matiz é nada mais nada menos que a cor em seu estado puro, ok? Mas é uma definição incompleta. Na verdade, a matiz ela é a identidade única da cor. É aquilo que torna a cor o que ela é. É o que torna o amarelo diferente do azul, é o que torna o laranja diferente do violeta,
é o que torna o verde diferente do magenta, ok? É a individualidade da cor, beleza? E só que essas características únicas de cada cor, elas só podem ser percebidas em sua plenitude quando a cor está saturada, pura. Ou seja, ela não está indo nem muito para o branco, nem para o preto e nem para o cinza. Então, uma definição correta de matiz matiz é o conjunto de características únicas que dá a identidade de uma cor e que é perceptível quando a cor está em seu estado puro. Ok? Show? Uma coisa interessante é que cores neutras, como preto, branco e cinza, apesar de serem chamadas de cores, não possuem matiz, já que para uma cor ter matiz, ela tem que ter temperatura. O preto, o branco e o cinza, no geral, é dito que eles não têm matiz. Somente cores quentes e frias têm matiz, a priori. Beleza? Então, isso aqui. A matiz, ela vai determinar a temperatura da cor, vai determinar o nível de luminosidade, vai determinar a cor complementar mais adequada. É o mais importante, ok? Quando ela está saturada, ela passa uma coisa, insaturada ela passa outra, ok? Show? Basicamente isso. A segunda característica da cor, a segunda propriedade, é a saturação. O que é saturação? Como eu falei para vocês, a matiz ela só pode ser percebida em sua totalidade quando a cor está pura, saturada. E o que é isso? Como eu falei, as cores elas possuem nível de luminosidade natural. Tem cores que são naturalmente mais claras e cores que são naturalmente mais escuras por conta da capacidade de reflexão de luz que cada cor tem. Só que a gente pode alterar o nível de luminosidade da cor, adicionando branco para que ela fique mais clara e adicionando preto para ficar mais escura. Nós também podemos reduzir a temperatura da cor, fazendo com que ela fique menos quente ou menos fria e deixando ela menos vibrante. E isso a gente pode fazer fazendo com que a cor fique mais próxima do cinza. Quando essa variação Só que quando a cor vai para o branco, para o preto ou para o cinza, ela vai perdendo as características da sua matiz. A temperatura dela e o nível de claridade natural, ela vai se perdendo, a tal ponto que às vezes fica difícil perceber que cor é. Por exemplo, a gente olha essa cor aqui, fica nítido que é vermelho, mas quando a gente vai para cá ou para cá, isso vai ficando menos específico. Fica parecendo que isso aqui é vermelho? Parece que isso aqui é vermelho? Para mim parece quase um marrom isso aqui. Então, quando a gente mistura com o preto, o branco e o cinza, ela vai ficando mais fraca, ela vai perdendo suas características originais. Ou seja, ela vai ficando impura. Quando ela não é misturada com nenhuma dessas cores neutras, a gente fala que ela é uma cor pura. Quando ela vai para o cinza, para o branco ou para o preto, a gente fala que ela é uma cor mais impura. Esse nível de pureza da cor é chamado de saturação, ok? O nível de saturação, onde a cor pura ela é chamada de saturada e a cor que vai para essas outras que eu falei, ela vai se tornando insaturada, ok? Então é isso que é saturação. Quem usa TV ainda, ou usava quando era criança como eu, sabe que dava para você alterar, né, a saturação das cores na televisão. Quando você aumentava a saturação, as cores ficavam fortíssimas a ponto de incomodar os olhos. E quando você reduzia, ela ia ficando acinzentada e chegando até ficar em preto e branco. Show! Então isso aqui que é saturação.
Isso aqui é bem interessante na arte, quando a gente quer, por exemplo, fazer com que uma cor se destaque mais do que as outras. Tem um quadrinho, inclusive, o Sin City, que é uma história em quadrinho bem interessante, recomendo que vocês leiam, que o quadrinho ele é todo em preto e branco. Ele é feito com nanquim e ele vai do branco para o preto. Só que tem algumas edições dele que tem alguns objetos e personagens que tem cor. Por exemplo, se não me engano, na terceira ou quarta edição, eu acho que é a quarta, tem uma personagem que usa o vestido vermelho. E o batom dela, se não me engano, é vermelho, a boca dela é vermelha. Quando esse vermelho aparece num fundo preto e branco, ele salta à vista do espectador, chama atenção, que é o objetivo do artista que fez isso. Se a gente coloca uma cor saturada em um fundo de cores insaturadas, isso pode servir para conduzir a atenção do espectador em determinados pontos. Então, é uma possibilidade, entre outras, ok? Então, saturação ao nível de pureza de uma cor. Aí, da saturação, eu coloquei alguns exemplos aqui de aplicação da saturação. Eu coloquei dois artistas, o Henri Matisse e o Paul Gauguin. Reparem o seguinte, apesar de ter algumas exceções, tem algumas cores aqui que foram misturadas com preto, com cinza e com branco, no geral, as cores que estão aqui, elas estão em seu estado puro ou próximo disso. Reparem que as cores são muito agressivas, elas chamam a atenção. O vermelho é muito vermelho, o amarelo é muito amarelo, salta a nossa vista. No caso, como eles usaram cores quentes, a impressão que o ambiente está mais bem iluminado e tem uma temperatura mais elevada. A cor em seu estado puro, quando está saturada, ela fica mais brilhante. No caso desses dois, eles estavam em um contexto modernista, onde o objetivo da arte, da pintura, era representar a genuidade a veracidade da natureza humana. O Henri Matisse era um fauvista, onde as cores eram intensas proporcionalmente, e o Paul Gauguin, ele representava sociedades mais primitivas, né? Entre aspas. Eles acreditavam que a pintura deveria representar a verdade da essência humana. E eles achavam que essa verdade poderia ser traduzida a partir de cores não misturadas, cores em seu estado puro, ou seja, cores em seu estado verdadeiro. Aí eu fiz uma paleta aqui das cores. O verde não está muito saturado, mas o vermelho está. Esse verde aqui está bem saturado. Show? É um exemplo claro de cor mais saturada. E aqui é um exemplo de cores mais insaturadas. Aqui eu já coloquei o Pablo Picasso na sua fase azul. E o Francisco Goya, que é um excelente pintor do romantismo. Se você, por exemplo, gosta de terror, eu recomendo fortemente que você pesquise as obras deles. Repare o seguinte, eles usaram cores quentes e frias aqui, porém misturaram com cinza e com preto, majoritariamente. Enquanto as pinturas anteriores passam uma sensação de serem cores mais animadas, vibrantes, o ambiente se torna mais alegre, aqui os ambientes se tornam mais ou melancólicos ou sombrios. Muito bom para utilizar, por exemplo, em temática de terror. O desenho ajuda, né? Esse velho aqui é bem macabro, mas a cor ela é protagonista também nessa questão. Bom, aí eu coloquei as cores usadas aqui. Reparem que tem uma diferença nítida nas paletas, ok? E a terceira propriedade da cor, mas não menos importante, é o valor. O valor, ele por leigos, por pessoas que não têm o costume de estudar arte, normalmente é chamado de tom ou tonalidade. É a mesma coisa, mas aqui eu vou chamar de valor com nome mais técnico. O valor é nada mais nada menos que o nível de luminosidade de uma cor, o nível de claridade. As cores,
elas têm níveis de luminosidade diferentes. Como a cor ela é resultado da quantidade de luz emitida ou refletida por um objeto, significa que cores que surgem quando tem uma quantidade maior de luz presente, elas vão ser mais claras, afinal de contas tem mais luz, e cores resultados de ambientes com menos luz vão ser mais escuras, porque tem menos luz sendo refletida ou produzida. E aqui eu coloquei uma escala que na realidade não é tão preto no branco assim, né? Usando um trocadilho sobre cor, mas é uma escala aproximada, para mostrar qual seria o nível de luminosidade de cada cor. Mas tenha em mente que isso aqui é uma porcentagem aproximada. O branco, ele é a cor mais clara, porque objetos brancos e que produzem a luz branca estão refletindo a luz como um todo, ou quase tudo. Enquanto o preto, que é a ausência de luz, é a mais escura. Entendeu? Depois do branco, temos as cores quentes, como as mais claras depois do branco. Você tem o amarelo, você tem o laranja e você tem o vermelho. Seguido do preto, nós temos as cores frias, como violeta, azul e verde, como as mais escuras depois dele. E aqui temos uma diferença. Quando a cor ela é muito clara, a gente fala que o valor dela está alto. E quando ela é escura, o valor dela está baixo. A cor, a luminosidade da cor, ela também pode ser alterada, alterando sua saturação. Misturando com branco ela fica mais clara, misturando com preto fica mais escura. E reparem uma curiosidade. Aqui eu coloquei 3 esquemas de cores, variações de tonais. Coloquei um só de cinza, coloquei um com violeta e um com amarelo. Reparem, olha que curioso. Aqui eu fiz uma transição bem devagar, bem harmoniosa, bem lenta, né? Do branco para o preto. E eu coloquei o mesmo nível de luminosidade que eu coloquei aqui, eu adicionei nessas cores. Reparem o seguinte, mesmo tendo misturado aqui a mesma quantidade de branco e preto que eu coloquei no cinza, o violeta ainda parece mais escuro que o amarelo. Aqui, por exemplo, eu coloquei essa quantidade de cinza, não de cinza, de branco, né? Nessas duas cores, porque o cinza claro ele tem uma porcentagem de branco nele, eu coloquei. Porém, mesmo eu reduzindo a luminosidade na mesma quantidade que eu coloquei aqui, o violeta ainda parece mais escuro que o amarelo. Aqui embaixo, eu reduzi as duas cores ao mesmo nível desse cinza aqui, mas mesmo assim, o violeta parece mais escuro que o amarelo, e o amarelo mais claro que o violeta. Isso porque, mesmo colocando a mesma quantidade, a base deles não é a mesma coisa. Vamos supor, eu pego uma cor mais escura e uma mais clara e misturo neles 50% de branco. Eu adiciono. Mesmo colocando a mesma quantidade de branco em ambas, a base tonal delas é diferente. Uma está começando de uma base mais escura e uma mais clara. Então, quando eu estou adicionando branco ou adicionando preto, elas continuam com a mesma diferença. Para o amarelo ser tão escuro quanto o violeta, eu devia adicionar mais preto, mais cinza ao amarelo. E para o violeta parecer ser mais claro, tão claro quanto o amarelo que está aqui, eu ia ter que adicionar mais branco. Entendeu? Então tenham em mente isso na hora de vocês misturarem cores. Porque às vezes uma cor, para ficar mais escura ou mais clara, necessita de uma quantidade de preto ou branco maior do que outras cores. Ok? Vamos lá. Aí eu mostrei aqui um exemplo da diferença de valor na pintura.
Aqui, por exemplo, nós temos uma pintura de um pintor impressionista americano. Ele fez uma paisagem marinha, aqui parece o Estado da Liberdade, e ele usou uma paleta de cores mais claras, e que aqui serve muito bem porque ele está pintando um ambiente iluminado, provavelmente de manhã cedo. E aqui o Edvard Munch, que foi um pintor expressionista alemão, ele está usando uma paleta mais escura. E como a pegada dele é representar temas mais sombrios, afinal de contas ele é expressionista, fazia sentido. Aí reparem que o tom, né, não o tom de cor, mas o peso do tema, a ambientação muda completamente. Aí vamos lá. Agora que entendemos as propriedades da cor, nós vamos entender as formas como elas são aplicadas. A forma como a cor ela pode ser aplicada a uma imagem tem várias possibilidades, tem muitas formas, e obviamente numa aula com um tempo tão curto não tem como falar de todas. Mas eu vou falar de 3 formas básicas de você aplicar a cor em uma imagem: a acromia, a monocromia e a policromia. Pois bem, a acromia é quando você tem uma imagem que não tem cor. Ué, professor, mas como assim? Mas eu estou vendo essas imagens aqui, é preto e branco e cinza. Preto e branco e cinza não são cores? Olha, sim e não. Por quê? A gente chama de cor por conveniência. Que nem o pessoal que chama imagem digital de pintura digital. Não é pintura, mas o pessoal chama por conveniência para facilitar. A gente chama o preto, branco, cinza de cores neutras, especificamente, mas por conveniência. Mas elas não são cores em sua totalidade. E por quê? Porque elas não cumprem todos os requisitos para considerar alguma coisa cor. Primeiro requisito. Como eu falei na aula anterior, a cor ela surge porque a mente humana, o nosso cérebro, cria essas cores quando absorve a luz. Ou seja, o azul, o vermelho e o amarelo são cores que surgem, na verdade, ilusões de óptica, que são criadas pelo cérebro. Mas as cores neutras não funcionam assim. O preto, ele é a ausência de luz. Ou seja, ele não é uma cor que é produzida porque o nosso cérebro está traduzindo a luz absorvida pelos nossos olhos. Ele simplesmente não tem luz. E aí, como a cor e luz estão correlacionadas, não dá para considerar o preto uma cor de fato. O preto ele não é criado pela nossa mente. O preto ele simplesmente é ausência. O branco, o cinza, como ele é um intermediário entre branco e preto, ele acaba entrando na mesma característica do preto. Ele não tem um receptor, uma célula do nosso cérebro que cria ele. E aí o branco, apesar do branco ele ser a totalidade das cores, das luzes coloridas, ele também não é criado pelo nosso cérebro. Na verdade, se a gente perdesse completamente a capacidade de ver cores, vamos supor, o cara fosse um daltônico severo, ele ainda conseguiria ver o branco, preto e cinza. Então essa questão, eles não são criados pelo nosso cérebro como as cores quentes e frias. Então já não atende esse requisito. A segunda condição é que cores elas têm que ter matiz. E para uma cor ela ter matiz, ou seja, ela tem que ter também temperatura. E cores neutras elas não são nem quentes nem frias. Quando você bate o olho, você não distingue, não tem aquela temperatura toda. O cinza é uma cor muito intermediária, você tem vários tipos de cinza e é isso. Não tem matiz. O preto, branco e cinza não tem uma identidade tão complexa, completa como das cores quentes e frias para poder dizer que ele tem uma matiz. O segundo ponto, o terceiro é que eles não têm níveis de saturação.
Não tem como você fazer um preto saturado em saturado, um branco saturado em saturado, ou um cinza saturado em saturado. Não tem como. Eles são naturalmente insaturados. Eles não tem como você variar o nível de saturação deles como você faz com vermelho, com azul, com amarelo, com laranja, entre outros. Então também não tem saturação. Não tem esse nível de saturação. As cores neutras só tem o valor, a tonalidade, ok? Mas como não tem as outras características, então é aquilo ali. É uma cor, são cores fake, são cores falsas. E aí, por isso que quando é uma imagem está em preto e branco, ela é falado que ela é uma imagem sem cor. A palavra acromia, cromia vem de croma, que significa cor, e junto com A fica algo como sem cor, ou contrário à cor, ok? As cores neutras, né, a acromia, ela basicamente ela dá o tom, né, o clima, a ambientação dos desenhos utilizando somente o nível de luminosidade, os valores. Tô podendo fazer com que uma ambientação se torne mais leve, mais pesada, mais amistosa, mais sombria, clara, escura, utilizando apenas variações de preto, branco e cinza, variações de claridade. Até aqui temos uma imagem da Virgem Maria, ela está no céu, tem tons mais claros, e você tem uma representação do Cavaleiro da Morte, né? Já está um aspecto mais sombrio pelos tons escuros. Aí aqui tem exemplos de como a acromia ela pode ser aplicada. Aqui nessas 3 gravuras feitas por Gustave Doré, você vê a acromia sendo utilizada para dar sensação de luminosidade. Aqui você tem como se fossem as portas do céu. Aqui também é como se fosse a entrada no céu. E aqui é o sol passando por detrás das nuvens. Aqui a cor é utilizada a partir do contraste de preto e branco ou de branco com cinza escuro, onde áreas claras ficam justapostas com áreas mais escuras e dá a sensação de luminosidade. Então o contraste tonal de valor ele é decisivo nisso aí. Também dá para fazer isso com cores quentes e frias, principalmente utilizando as cores complementares. Aqui, a acromia ela está sendo utilizada para composição. Como assim? Vamos lá. O valor ele também pode ser utilizado para organizar a composição de uma figura e a hierarquia dos elementos. Quando um artista visual ele vai produzir uma imagem, ele precisa organizar. E vai ter figuras que ele vai querer que chamem mais a atenção do público e figuras que chamem menos a atenção do público. Ele vai querer que tudo seja visualmente perceptível, mas algumas figuras, seja por questões narrativas, expressivas, elas têm que chamar mais atenção. Aqui, por exemplo, temos 3 imagens. Temos aqui o Gato de Botas, que eu acredito que todo mundo conheça. Temos aqui um personagem, se não me engano, da Divina Comédia, que eu não vou lembrar o nome. E temos aqui um personagem que eu acredito que seja algum conto de fada, que é uma raposa disfarçada de pastor de ovelhas. Eu acho que alguém aqui vai se dar mal, né? Repare o seguinte, ambas as figuras elas chamam mais atenção do que os outros elementos. Por exemplo, o Gato de Botas chama mais atenção do que essa figura aqui, que talvez vocês nem tenham reparado. O cara aqui do meio, o personagem, chama mais atenção do que o fundo, mesmo o fundo sendo maior. E o falso pastor, né, de ovelhas, eu falei raposa, mas isso aqui pode ser um lobo. Provavelmente isso é um lobo, né? Chama mais atenção do que as ovelhas e outros objetos. Por quê? Primeiramente, tamanho e posição, já que no caso dessa daqui e dessa daqui, elas são grandes, são alguns dos maiores elementos. E no caso dela, a posição,
mas também as tonalidades, os valores. Aqui, enquanto o fundo é escuro, o gato e o chão onde ele está bem mais claro, criando um contraste tonal. Quando você coloca uma cor clara em um fundo escuro, ou vice-versa, o objeto que tem uma cor bem mais clara, bem mais escura que o fundo, ele já atrai rapidamente a nossa atenção. É o caso do gato de botas e desse senhor aqui que é mais claro que o fundo. No caso do lobo aqui do pastor fake é o oposto. O fundo está claro e ele está mais escuro, não chega a ficar preto, né? Mas está mais escuro. Esse contraste tonal ajuda a chamar a nossa atenção. Então, quando a gente quer que algum elemento pareça, né, salte mais aos olhos do espectador, a gente pode fazer isso. E essa variação de tonalidade também pode ajudar a dar o efeito de profundidade, já que se você coloca o objeto de um tom na frente e outros atrás, reforça a profundidade. Aqui, por exemplo, você repara que tudo que tem em primeiro plano está mais escuro e aquilo que está longe, lá na paisagem, está mais clara, quase sumindo. Ok? Até aqui tem essa diferença. Se o gato de botas ele fosse do mesmo tom da paisagem, além de não chamar mais atenção, ele não ia ficar tão perceptível que ele está mais na frente do espectador do que essa árvore aqui, essa planta, ou esse carinha aqui. Então, o contraste tonal, além de dar o efeito de luz, pode ajudar a alterar a hierarquia dos objetos, decidir em que objetos vamos prestar mais atenção ou menos, e também pode ajudar a dar esse efeito de profundidade, já que aquilo que estiver mais claro ou mais escuro que o fundo, vai parecer que salta mais à nossa vista. E aqui, deixa eu ver, o último exemplo de uso de acromia tem a ver com o clima, né, da imagem. Nós não temos as cores quentes e frias nessa técnica. Mas, por exemplo, a alteração da luminosidade pode fazer com que um cenário ele possa parecer mais amigável e leve ou menos amigável e sombrio. Aqui temos uma representação da Virgem Maria, sentada numa nuvem como se fosse um trono, e aqui tem legiões de anjos em volta dela. Como é uma temática mais ok, tranquila, a pessoa está no céu, no paraíso, usa-se tons mais claros. Aqui já é o Cavaleiro do Apocalipse, que é um daqueles 4 cavaleiros que tem no livro de Apocalipse, que trazem alguma praga. Esse cavaleiro aqui é o que traz a praga da morte. Vemos isso pelo fato de ele estar usando uma foice. Ele está cavalgando e carregando uma legião de demônios atrás dele, né? Coisa bem leve, né? Reparem que, juntamente com o desenho grotesco, os tons mais escuros ajudam a dar essa ambientação mais sombria para a imagem e acaba criando uma diferença de tom bem interessante. A gente consegue perceber, não só pelo que é desenhado, mas a forma como é pintado, entre aspas, né? A forma como os tons são traduzidos, a diferença de tema, né? De um tema leve para um tema mais pesado. Show? Então, existem outras formas de aplicação de acromia, mas vou me remeter somente a essas. A segunda forma de utilizar a cor é a monocromia. O nome já diz, mono, né? Uma cor. A monocromia, ela geralmente utiliza uma única cor. Lembrando que cor, dentro do que a gente está considerando aqui na aula, é só as cores quentes e só as cores frias. O artista ele vai pegar uma cor quente só, ou uma cor fria só, e usar somente aquela cor naquela imagem, tendo variações daquela cor, utilizando cores mais claras ou mais escuras. Ok? A monocromia, eu já tive um professor meu que já falava que era meio preguiçoso esse tipo de uso. Ele estava falando mais do Picasso, por exemplo, que a fase azul dele é praticamente monocromática.
Ele praticamente só usa azul. Eu já acho que dependendo do tipo de imagem que você usa, funciona muito bem. Imagens de propaganda, por exemplo, quando você quer comunicar algo rápido, usar menos cores pode ser mais intuitivo, ok? Às vezes uma única cor é suficiente para dar a temperatura daquela imagem. Quando você quer fazer com que a imagem pareça fria ou quente necessariamente. Então, às vezes eu não acho que seja uma solução preguiçosa. Eu acho que é uma solução prática, dependendo do tipo de imagem que você quer produzir. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo. Esta aqui é a pintura original. Ela foi uma pintura feita pelo pintor americano Frank Frazetta. E eu recomendo que quem gosta de pintura que fala de fantasia, aventura, ficção científica, procure. Ele é um ótimo pintor. O Frank ele criou esse cavaleiro aqui, sendo carregado num trenó por ursos polares e claramente o ambiente é frio. Nós percebemos isso pelo que é desenhado, mas principalmente pela cor, que ele colocou azul, principalmente claro, junto com branco. Aí a pessoa pensa, mas a cor é tão importante assim para isso? Olhe essa versão que eu criei aqui, que eu editei. Veja só, você não tem mais o azul direito aqui, só tem um pouquinho. Você tem um laranja. Olhe para essa imagem. Olhando para essa imagem, a laranja, dá para comprar que ele está em um ambiente frio? Tudo bem que ele está sendo carregado por ursos polares, mas sem a cor, com essa cor quente aí, é difícil acreditar que ele está num ambiente frio. Fica um conflito de informações, porque o desenho fala que ele está num lugar frio, por conta dos ursos, mas a cor está falando outra coisa. Só que ao mesmo tempo a cor tem mais peso para determinar a temperatura do ambiente. Então, só o fato de eu mudar a cor, eu praticamente já mudei o tipo de cenário. Ele saiu de um cenário frio para um cenário quente, viu? Mudando um único elemento. Ok? Um único elemento. Vou dar outro exemplo aqui. Esse é do mesmo ator, do mesmo pintor. Ele fez uma ilustração do Conan Bárbaro. E essa aqui é a original. O Conan está numa masmorra. E pelas cores, né? Que é predominantemente laranja. Ele está num lugar quente. Eu mudei para o azul. E não parece mais que está num lugar quente. Ele parece estar num lugar frio e eu diria que até num ambiente mais noturno, tipo final de tarde, quando o sol praticamente já se pôs. Olha a diferença que faz. Isso altera aquilo que o autor quer expressar, altera a narrativa, altera muita coisa. Então a cor, ela acaba sendo mais importante do que o desenho em muitas coisas. Aqui. Vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Repare o seguinte. Daqui é uma cor do Picasso, uma pintura do Picasso na sua fase azul. Isso daqui é outra pintura do Frank Frazetta representando Conan. Essa pintura do Picasso é da sua fase azul, que era um período que ele estava mais melancólico, mais triste, e ele expressava isso utilizando tons azulados, esverdeados e cinzentos para poder contar a sua narrativa. Quando a gente olha para essa imagem, ela já tem um tom mais melancólico não só pela expressão da moça, mas pelas cores usadas, cores mais insaturadas, mais frias. Aqui é o Conan lutando. E além do desenho, essa cor mais quente, mais laranja, remetendo ao fogo, passa a ideia de um ambiente energético, animado, como se ele conseguisse traduzir melhor a fúria da batalha a partir das cores. Quando eu tiro a saturação, olha só, será que as ilustrações ainda passam direito àquela sensação de melancolia ou fúria da batalha como passava antes? Pode passar um pouco, ainda passa, mas bem menos. A pintura não parece mais tão melancólica assim, e a fúria do Conan não parece tão furiosa sem as cores. Então as cores elas têm um peso absurdo.
por último, nós temos a policromia. A policromia é o mais usual, né? É quando você utiliza diversas cores, de 2 cores em diante. É o mais comum, né? Representa a maior parte das técnicas de aplicação de cor numa imagem e tem várias possibilidades, muitas possibilidades. Aí o que acontece? Quando você trabalha com mais de uma cor, quando você trabalha com acromia, você só trabalha com valores. Quando você trabalha com a monocromia, você consegue trabalhar com os valores, utilizar a temperatura da cor e pode alterar a saturação. Quando você está trabalhando com policromia, além do que eu citei antes, existem outras possibilidades. Uma das possibilidades é o uso das cores complementares. O que seria uma cor complementar? Lembra que eu falei para vocês no começo que as cores elas possuem níveis de luminosidade diferentes? A cor complementar ela é basicamente uma cor que complementa o nível de luminosidade da outra. Por exemplo, o branco, vamos supor que o branco ele é a cor mais clara. Mas supondo que o branco ele é a cor que reflete 100% da luz. Para ele ser complementado, ele precisa ter uma cor que seja escura, mais escura que ele a nível proporcional. E como ele já reflete a luz toda, a única cor que é compatível com isso é o preto, já que ele não reflete nada de cor, de luz. Se a gente for para outras cores, por exemplo, supondo que o amarelo ele reflita 80% da cor, da luz, para ser a cor complementar dele, tem que ser uma cor mais escura a nível proporcional. Ou seja, se ele reflete 80% da luz, tem que ser uma cor que reflete 20% da luz, juntando dá 100. E no caso seria o violeta, a cor mais adequada. Então, basicamente, a cor complementar é aquela que consegue complementar o nível de luminosidade de outra cor para que elas alcancem um tipo de harmonia cromática, harmonia de valor, ok? No geral, a cor complementar de uma cor, ela geralmente é de um grupo oposto. A cor complementar de uma cor quente sempre vai ser uma cor fria e vice-versa. A cor complementar do branco é o preto, aí as cores primárias não seguem essa regra. E aí cada cor vai ter a sua complementar. O amarelo usa o violeta, o azul, o laranja, o verde, o vermelho. Ok? Qual é a função da cor complementar? A cor complementar ela pode servir justamente para dar uma harmonia visual, já que as cores elas possuem níveis de luminosidade proporcionais, podem dar a sensação de equilíbrio, de harmonia numa imagem. Um outro uso é dar uma sensação de contraste tonal, da mesma forma que o preto e o branco é utilizado em técnicas acromáticas. Por exemplo, aqui temos uma pintura do Frank Frazetta, de novo, grande Frank, onde as figuras, ela tem um pouco de laranja aqui, mas a cor predominante é o amarelo. E o fundo são tons violeta e roxo, e roxados praticamente. E aí, se a gente for ver, o violeta é complementar do amarelo e o roxo ele é a cor complementar do amarelo alaranjado, que é a cor predominante aqui. Então, o artista ele utilizou isso para destacar mais essas figuras. Ele pegou cores que são opostas e usou para destacar os personagens. As cores complementares elas têm a capacidade de realçar uma a outra. O violeta num fundo amarelo, ele parece mais amarelo, mais vibrante. E o amarelo no fundo violeta, o violeta no fundo amarelo também, e o amarelo no fundo violeta a mesma coisa. Se o fundo dessa pintura aqui fosse laranja, por exemplo, não ia dar esse destaque. Então a cor complementar pode ser usada dessa forma.
tem um outro exemplo aqui. Isso daqui já é uma pintura feita pelo Caravaggio, né? Um pintor italiano, barroco. Aqui temos uma representação de Maria Madalena e de Marta, que são duas personagens da Bíblia. Aqui foi usado principalmente vermelho e verde. É possível ver aqui nas roupas dela, no tecido e no fundo. Aqui no caso, não foi usado necessariamente para destacar, apenas para ter um tipo de equilíbrio, as coisas elas combinarem melhor. Aqui já temos uma pintura de paisagem do pintor inglês William Turner. Aqui ele utilizou o verde e o laranja como complementares para poder fazer o pôr do sol. O laranja ele é a cor predominante e a gente tem um pouco de azul, ok? Quando a gente olha uma composição feita por complementares, a sensação que a gente tem é que combina muito, muito mesmo. A gente tem essa sensação. Porque está equilibrado, cada um está emitindo, refletindo um tipo de luz correspondente, a pintura não fica nem muito quente nem muito fria, acaba gerando um equilíbrio. Obviamente que você não precisa usar complementar certinha. Alguns pintores como Van Gogh, por exemplo, colocavam a pintura, o fundo azul, em vez de usar o laranja, usava, por exemplo, as cores análogas ao laranja, também pode funcionar. Mas isso daqui acaba sendo padrão. Isso pode ser usado para pintura, para fotografia, para desenhos animados. Tem várias possibilidades. E um macete para encontrar a cor complementar no disco de cores é que a cor complementar de uma cor, ela sempre vai estar de frente. A gente traça uma linha reta e a gente consegue perceber qual é a cor complementar de cada cor. Elas estão sempre uma de frente para a outra. Por isso que é importante a pessoa ter um círculo cromático, seja digital ou seja impresso, para poder fazer essa pesquisa. O círculo cromático ele também vai ser útil para achar as outras formas que eu vou mostrar aqui. A outra forma de complementar cores a partir de policromia é uma forma chamada tríade. O que é tríade? A tríade é quando você utiliza 3 cores, aí você não está usando mais as duas como complementar, você usa 3 cores para poder fazer uma paleta mais harmônica. Ela é chamada de tríade porque a técnica, quando você utiliza as 3 cores, elas normalmente, no círculo de cores, elas ficam a uma determinada distância, que se você traçar linhas retas de uma para outra, acaba formando um triângulo. Por isso chamado de tríade. Aqui no caso foi utilizado o amarelo, o vermelho e o azul. E aí a distância entre as duas é tamanha que acaba formando um triângulo equilátero, um triângulo de tamanhos iguais. Aqui, essa pintura é uma pintura de Rafael Sanzio, né, um pintor renascentista. Não é utilizado somente as cores, né, não tem somente essas 3 cores, mas no primeiro plano, que é onde está Maria com Jesus, essas são as cores predominantes. A roupa dela é vermelha, a parte de baixo do vestido é azul, e a pele e o cabelo tem tons amarelados. Aí essa figura em primeiro plano está triângulo. No caso do Rafael, além da tríade, ele ainda utilizou um jogo de complementares, porque a Maria está com a roupa vermelha e o fundo da pintura é meio esverdeado. Então isso também, além da figura dela em si ficar mais harmoniosa, ela ainda consegue ficar mais destacada do fundo. Aqui já é de um pintor modernista sem nome, ele também utilizou tríade, só que em vez de usar cores primárias, ele usou as cores secundárias, verde, laranja e violeta. Aí já é um triângulo invertido. Aí ele usou o laranja para a pele e parte do fundo, e usou o verde e
o violeta no primeiro plano. Uma outra forma de utilizar múltiplas cores é utilizando cores análogas. O que seria a cor análoga? Diferente das cores complementares, onde na paleta as cores elas são opostas, diametralmente opostas, as análogas já é utilizado cores vizinhas. Ou seja, a combinação de cores não se dá por oposição luminosa, cromática. Se dá por igualdade, ou seja, o nosso olho entende que aquelas cores combinam porque elas são muito parecidas uma com a outra. Aí você vê que o pintor, daqui já é um pintor impressionista, era uma pintura do Matisse, na época em que ele parece que ele tinha alguma influência impressionista. Aqui tem uma senhora, uma mulher colhendo alguma coisa e o quadro ele é composto de vegetação. Aqui utilizou de um ciano até o laranja, um amarelo alaranjado. As cores elas têm um certo grau de semelhança e ele colocou elas aqui. Tem uma ou outra cor diferente, tem um violeta aqui, mas majoritariamente são as cores que ele utilizou. Aqui agora é de uma pintora chamada Mary Cassatt. Essa sim é uma pintora impressionista americana. Aqui também utilizou cores análogas, que vai do azul até o amarelo. Azul no fundo e na roupa, o amarelo está espalhado nas áreas verdes e mais de um tom de verde. Aí no caso, nas análogas, como as coisas são muito parecidas, isso também gera uma sensação de conforto, do tipo, tá tudo funcionando, ok? Então repare o seguinte, existem várias formas de você combinar cor. Você pode combinar cores diferentes, cores parecidas, cores, assim, tem várias possibilidades. Eu poderia citar, por exemplo, o uso de cores, somente cores quentes ou cores frias, mas isso também entra nas análogas, já que se eu usar somente cores quentes ou cores frias, vão ser cores vizinhas, análogas, uma da outra, ok? Um artista, ele pode pegar essas três formas e intercalar, quase como foi o caso lá do Rafael, onde utilizou uma tríade no personagem em primeiro plano, mas ele também usou um jogo de complementares no fundo com a roupa da personagem. Ah, professor, mas qual é a forma correta, unânime de usar cor? A grande verdade é que não existe uma forma única de você usar a cor. Existem várias possibilidades. Depende do que você quer comunicar, depende do seu público, depende do seu estilo, existem N possibilidades. Em arte, é difícil você bater o martelo e dizer o que é certo e o que é errado. Não existe certo ou errado na arte. O que existe é mais adequado ou menos adequado de acordo com a situação. Se você for um artista visual muito subjetivo com algo mais autoral, as possibilidades são infinitas. Se você for um artista mais comercial, que produz arte para empresas, estúdios, aí a forma como você vai usar a cor é um pouco mais pragmática, mas vai dependendo do uso que você faz. Ou seja, daquilo que você quer comunicar. Se você vai fazer um cenário de uma animação, tem um critério. Se você vai fazer um design de personagem, pode ser outra forma. Então, tudo depende. Ok? Então vocês viram, né, as propriedades da cor e as formas de utilizar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e mais uma vez eu peço curta e compartilhem para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado, tenham uma ótima semana.